Olá, como vai? Que alegria ter você em mais um Sala de Entrevistas. É um prazer muito grande. Aqui a gente consegue conversar sobre vários assuntos e o tema de hoje é recomeçar. Geralmente eu trago um profissional, trago um tema que está em alta, mas quantas vezes na vida a gente precisa recomeçar, não é mesmo? E a minha convidada de hoje tem um testemunho muito bonito para contar, é a Vanessa Bertoldo. Seja muito bem-vinda, Vanessa. Obrigada pelo convite. É muito bom a gente poder compartilhar aquilo que o Senhor fez na vida da gente, né? Verdade. E recomeçar é um tema que ninguém tá ausente de passar, né? Todo mundo tem que recomeçar na vida em algum Exatamente. momento, né? Isso mesmo. Em algum momento é necessário, né? Faz parte da vida. E como que foi, Vanessa, para você? A gente trouxe você para contar um pouquinho do seu casamento, mas você já me contou um pouco da sua história e o início dela não é no casamento, né? Tem muitas coisas que aconteceram antes que fizeram você recomeçar. Como que foi? Como foi a sua infância e seu encontro com Deus? Desde que eu, né, era criança, eu já tinha um histórico assim de uma criança depressiva e ansiosa, né? Me Uhum. recordo, né? Desde criança, teve uma vez até que eu estava brincando com os meus amigos e eu caí e perdi as pernas, eu não conseguia caminhar. E eu lembro que as pessoas até falavam assim, ai, será que ela não tem leucemia? Porque quando acontece isso, é criança que tem leucemia. E aí a minha mãe me levava no médico, fazia vários exames, eu não tinha nada, né? Era Uhum. só o psicológico. Então eu cresci com isso e eu cresci num lar onde, né, os pais brigavam muito, né, na minha frente, e eu me sentia muito culpada, tipo, é por causa de mim que os meus pais brigam, eles não se separam porque tem eu, né, então eu cresci com essa coisa, com esse fardo, né, de que eles não se separam, eles não são felizes porque eu tô aqui, né, e Uhum. isso foi vindo pra minha vida, né, fui crescendo com isso, a minha adolescência, né. Então, eu vendo essas brigas, né, aí eu comecei a namorar, e nisso eu já criei uma expectativa que se eu namorasse e casasse, eu sairia de casa e eu não viveria mais naquele ambiente. Uhum. Porém, né, não foi tratado isso, então eu levaria isso para minha vida e para o meu casamento, que foi Uhum. o que aconteceu. Então, eu, uma pessoa assim, o meu esposo também, né, que passava por isso, duas pessoas que não foram tratadas, se juntaram dentro de uma casa, né. Sim. Então, a gente vivia aquela coisa assim, sempre tapando o sol com a peneira, né? Remediava ali aquele momento e ia passando, mas isso não traz bem para ninguém, né? Traz mais ansiedade, mais depressão, né? Mais infelicidade, né? Mais aquele sentimento assim, eu nunca vou ser feliz, eu nunca vou alcançar aquilo que eu sonhei para mim, né? Uhum. Que a gente, quando casa, a gente sonha em ter uma família feliz e não um lar, né, com dificuldades, com brigas que a gente não consegue se entender, né? Sim. E na sua adolescência, que você falou que logo você Uhum. começou a namorar, você também tinha essa questão da depressão? Era muito triste, problemas de autoestima? Você acha que isso fez você querer namorar mais cedo? Olha, eu tinha muito disso. Inclusive, essas coisas de passar mal continuou na minha adolescência. Várias vezes episódios, né? Eu lembro quando eu comecei a trabalhar, meus pais tiveram que me buscar porque eu tinha caído, né? E aí também levava no médico, eu não tinha nada, era Uhum. psicológico. Né, então eu desencadeava coisas, problemas de estômago, vômito, eu vomitava assim por qualquer coisa, sabe? Ai, senti um cheiro ali que não era normal, eu passava mal, né? Uhum. E aí todo mundo falava, é psicológico, mas assim, eu nunca, né, vou tratar isso, né? Só ia passando, dava uma acalmada ali naqueles dias, e aí assim, quando eu conheci, né, o meu esposo, a gente tentava encontrar um no outro aquilo que fazia falta, né? Mas não Uhum. encontrava. Você pensava, mas ainda a gente está se conhecendo, vai passar uns dias, vai dar certo, Vai né? melhorar. Esse vazio vai ser preenchido, mas na verdade não preenchia, porque não era aquilo que precisava, né? Uhum. Era a falta de outra coisa, né? Com certeza. Isso aí. E quando vocês começaram a namorar, quantos anos vocês tinham? Eram muito jovens? Essa decisão foi assim, vamos namorar e casar? Ou vocês foram indo, foram acontecendo e daí de repente casamos? Não, a gente era bem jovem, assim, entre 15 e 16 anos, né? O William Uhum. era também um ano de diferença, né, comigo.
Mas foi assim, né? Então a gente começou a namorar com essa idade e fomos indo. A gente brigava muito, brigava muito. Já começou um relacionamento assim que era, nem sei como que a gente conseguiu noivar, né? Tanto que teve uma pausa, né, no meio ali de antes do noivado, que a gente ficou ali uns 3 meses separados, né? Porque por questão de briga, de ciúmes, né? Uhum. Pessoas que não são tratadas, elas acabam ferindo as outras, né? Sim. E aí a gente passou um bom tempo, até que ali com entre 20 e 21 anos a gente decidiu casar, noivar e casar, né? Uhum. Nossa, então vocês ficaram um tempo separados e Uhum, depois, quando voltaram, tomaram essa decisão que iriam casar. O que que você isso. sentiu de diferente que você falou assim, não, agora vai, agora o casamento vai pra frente? Então, o William, nesse período, né, ele procurou ajuda psicológica, né, porque, assim, a maioria das nossas brigas era por causa que ele tinha ciúme, né, então ele tinha ciúme de tudo, né, Era ai, muito grave, assim? era muito grave a ponto, assim, de eu trabalhava no interior, morava e trabalhava no interior e ele na cidade. Ele pegar a moto dele, por exemplo, ele me ligar de manhã e falar assim, que roupa que você tá vestindo? Aí eu falava, por exemplo, tava frio, eu tava com um casaco, né? Uhum. Aí passou ali o decorrer da manhã, eu tirei o casaco. Quando eu vi, ele aparecia lá no meu trabalho. Aí uma Nossa. pessoa assim, você não tava com tal blusa que você me falou? Por que você tá com outra blusa? Você tava mentindo pra mim? O que mais que você mente pra mim? Entende? Por causa de uma blusa, eu tava mentindo. Nossa, E uma aí, insegurança muito grande. isso, muito grande. Então, isso, daí pensa, uma pessoa que já sofria com ansiedade e depressão, ainda num relacionamento no qual você ficava ali presa, com medo de tudo também, né? Porque não sabia qual seria a próxima reação, mas também não saía do relacionamento, entende? Sim, criava uma dependência, né? Isso. E aí, depois que ele passou por esse tratamento psicológico, né, a gente voltou, conversamos, isso melhorou muito, né, da parte dele. E aí eu senti, né, como eu passava aquelas turbulências em casa, então eu acho que agora dá para encarar, né? Dá pra gente casar e tentar ter uma vida diferente dessa que a gente tá vivendo em casa. Uhum. E aí foi aí que partiu a decisão da gente noivar. A gente ficou noivo, né? 1 ou 2 anos, não lembro ao certo. E aí depois a gente casou. E no começo, era tudo lindo, flores, ou já no começo do casamento você sentiu o que já sentia no namoro? No início do casamento foi tranquilo, assim, eu acho que eu posso dizer que mais ou menos o primeiro ano, assim, a gente, né, porque a gente tinha os mesmos gostos, eu e ele, a gente conseguia se entender nessa parte, né? Uhum. Só que não é só disso, né, que o casamento vive, não é só se gostar e, eu gosto disso, eu gosto daquilo, né? Porque quando você casa, muita coisa muda, né? As responsabilidades mudam, né? Sim. Então foi passando ali o tempo das flores e começou a vir as dificuldades, né? Porque a gente tinha aluguel para pagar, né? A gente tinha ali sonhos de ter um carro, então começa a vir a vida financeira envolvida, né? O Uhum. emocional, né? Os sonhos que eu tinha para minha vida, só que daí você, quando você tá casado, você não pode pensar só em você tem que pensar no Sim. próximo, né? Então isso tudo já começou ali, como eu falei, sempre era tapado o sol com a peneira, né? Então, dava uma escondida ali no momento, mas aquele vazio, aquela coisa que não foi preenchida, em algum momento ela voltava. Sim. Então, quando a gente não resolve as coisas, é isso que vai acontecendo, né? Ela fica até um pouquinho escondida ali, mas no decorrer ela volta, né? Com E aí certeza. começa de novo, né? Começa ali as brigas, os desentendimentos, né? Daí, quando começa as brigas, você começa ali dar aquela desanimada, né? Mas a gente ia empurrando, né? E daí então, final de semana, vamos sair, né? Vamos lá vamos jantar. Aí dava aquela acalmada, né? No próximo final de semana, vamos lá ficar com a família, né? A gente tinha muitos amigos, então a gente sempre estava envolvido. E isso acabava dando uma Uma distração, tapada, né? né? Agora Sim. não vamos brigar, porque estamos na frente dos amigos, né? Então, mas daí quando tava só, né? O Brigava. vazio voltava e as brigas voltavam também, né? Mas isso que você falou, gente, é bem interessante, porque essa é a realidade de muitos casais. Com as distrações que a gente tem hoje, tanto com as redes sociais, o celular, o marido chega em casa, a esposa chega em casa, não tem uma interação, então não briga. O problema Uhum. existe, mas ele é ignorado. Aí sai, convive com os amigos, convive com a família. Quem olha de fora vê uma família perfeita. Não, eles postam fotos sorrindo, eu te amo, meu amor, princesa da minha vida. Aham. E aí quem olha pensa, tá tudo bem. E aí quando vem a notícia de, nossa, fulano e ciclano separaram, você pensa, mas como?
não eram tão apaixonados, não estavam tão felizes, mas acontece que a realidade de um casamento a gente só sabe entre quatro paredes, não é mesmo, Vani? Exatamente. Isso tudo que você falou, Valéria, é muito importante. Porque eu me lembro que todo mundo, onde eu chegava, falava: "Ai, nossa, eu queria ter um casamento igual o seu. Olha, vocês são companheiro. Ai, vocês gostam das mesmas músicas, vocês gostam da mesma comida. Ai, olha, ele te leva a jantar", né? Mas ninguém sabia o que acontecia dentro da minha casa. Sim. Inclusive, hoje, quando eu conto esse testemunho, né, o testemunho da minha vida, da restauração do meu casamento, todo mundo fica assim: como assim teve uma restauração? Você? Entende? Eu lembro que quando eu contei, né, porque assim, até mesmo alguns familiares próximos, né, eu acho que a minha mãe, talvez, que acompanhou assim mais de perto tudo isso, né, mas eu lembro quando eu contei para minha avó, ela me olhou assim: nossa, mas eu nem sabia que vocês brigavam, eu nem imaginava que isso acontecia. Nossa. Né? Porque, como você disse, nas redes sociais é tudo lindo, maravilhoso, é tudo declaração de amor. E até, às vezes, até uma forma, assim, de você tentar pedir desculpa, né? Você não fala pra Sim. pessoa, mas você coloca lá no Instagram, né? Ai, o amor da minha vida, quebrando os pratos lá dentro de casa, né? Mas acontece, e de verdade, a gente hoje vê muitas pessoas que estão machucadas, estão feridas dentro de um relacionamento e culpam o outro pelos seus machucados, pelas suas feridas, mas na verdade, elas que precisam de um tratamento, os dois precisam para continuar. Porque um casamento com duas pessoas machucadas é difícil de caminhar junto, né? Como que um vai carregar o outro sangrando ali? É complicado. Em que momento, Vani, você percebeu que a crise estava chegando num auge que você não ia aguentar mais? Como que foi essa evolução dessas discussões para que você chegasse e tomasse uma decisão do tipo: olha, eu realmente não sei mais o que fazer? Então, a gente, então, sonhava em ter uma família, né? Ter filhos, né? Como eu disse, sempre a gente foi tapando o sol com a peneira. Então, né, a Maria Vitória já veio, né, de um milagre, né, que eu tenho endometriose, tive dificuldades para engravidar, engravidei dela, né? Aí eu pensei: agora com um filho vai ser tudo resolvido. Então, nós tínhamos a Maria Vitória pequena, né? Mas, assim, como no início do namoro, né? A gente teve ela ali um tempo, ficamos sem brigas. Ela começou a crescer, as dificuldades voltaram a acontecer, né? Mas a gente passou, assim, pelo auge de um problema financeiro. Devido, né, a um problema, né, de terceiro, de familiar, a gente acabou afetando a nossa vida financeira gravemente. Sim. E aí, imagina, né? Volta tudo à tona, tudo aquilo toda aquela dor, aquela machucadura que a gente tinha, misturado com um problema tão grande, né? Porque um problema financeiro num casamento... Inclusive, se não me engano, o dinheiro é a maior causa de divórcios que a gente tem no Brasil, né? O problema financeiro, né? Exatamente. Então, quando surgiu isso, para mim, que não tinha mais saída, sabe? Assim, eu não conseguia olhar para aquela situação e ver uma saída, porque aí eu e meu esposo, a gente não se suportava mais. Aí pensa, uma criança ali, nesse ambiente, onde o pai, ele saía para trabalhar, a vida era uma alegria ele sair para trabalhar, só que ele saía para trabalhar e eu ficava em casa, cuidando da Maria, mas a Maria, ela tinha soneca da tarde, às vezes que era a tarde toda. Então eu ficava ali, eu me lembro que eu sentava do lado dela e eu não conseguia fazer nada. Nossa. Eu ficava literalmente ou sentada ou deitada do lado dela, olhando para ela e pensando: Senhor, e agora? O que eu vou fazer? Como que nós vamos sair dessa? A gente tá brigando, a gente tá com dificuldade financeira. Eu pensava: a gente vai falir, né? Não vai ter saída. E essa criança? Que vai ser? Entende? Eu sonhei tanto em ter um filho e agora eu não sei nem o que fazer com um filho, né? E aí o meu esposo chegava, a gente se olhava e já começava a briga. Então foi ali que eu vi o auge: não tem mais saída, né? A gente vai ter que separar, porque separar agora vai ser a melhor opção, pensando na Maria, para ela não viver nesse ambiente, né? De ver os pais brigando e de uma forma, né, na mente passava que essa era a solução. Inclusive, a Vanessa participou até da novela da vida real e ela contou também que vocês chegavam até a arrumar as malas e ele ia embora, pensava em sair de casa. Era uma situação muito crítica. Exatamente, por várias vezes o William fez isso, né? Que a ponto da gente brigar tanto,
sabe, aquilo ser tão forte ali na frente da Maria. A Maria colocava as mãozinhas no ouvido, né, chorando. Então, quando ele viu essa cena, ele falou, não dá mais, eu vou embora. Eu lembro que ele, a última vez, né, que isso aconteceu, ele arrumou as coisas dele, foi embora e começou a rodar o carro, foi lá na minha mãe, buscou ela, levou ela lá em casa, né, minha mãe tentando conversar comigo, né, falar, olha, né, porque minha mãe e meu pai são separados, ela, né, eu vivo isso, Vanessa, não vai fazer bem para você, né, tentem conversar. E aí a única coisa que eu lembro de falar, mãe, mas a gente tá traumatizando a Maria Vitória, né, então para mim que naquela hora a solução era divórcio, era separação, para que ele fosse viver, né, a vida dele lá e eu aqui, e que a Maria ficasse com nós em momentos que a gente estivesse bem, né? Sim. Ah, você vai ficar com o pai, então que fique lá a hora que ele tá bem, a hora que eu tô bem, e pelo menos ela vai ficar bem, né? O pensamento era mais na Maria Vitória do que qualquer outra coisa, né? E os pensamentos depressivos vinham nesse momento? Como que essa questão, porque a gente sabe que a depressão, a ansiedade, elas continuam ali, elas são às vezes até mascaradas, muitas vezes. A gente olha uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, não imagina que ela tá passando por um episódio de depressão, né? Por estar num estado depressivo. Como que foi com a chegada da Maria Vitória? Você teve depressão pós-parto, alguma complicação que fizesse com que você continuasse sofrendo? Exatamente, aí foi o auge, na verdade, né? Como eu disse, então, desde pequena eu já vinha, né, com tudo isso, então já tinha uma bagagem ali que nunca foi tratada, nunca foi curada, nunca foi olhado, né, para aquilo na minha vida. Quando a Maria nasceu, né, como eu disse, os primeiros meses ali ai, nossa, é a realização de um sonho. Só que para quem é mãe, sabe, né, que a mãe fica ali só com o olhar na criança e esquece de tudo aquilo, né? Eu tive, né, uma depressão pós-parto e, como eu disse, esse problema financeiro veio logo, assim, nessa sequência, né? Bem em seguida. Então, eu tive, assim, foi o auge da minha depressão. Eu tive uma depressão profunda, né? Com todas essas brigas, né, de mim e meu esposo, eu pensava em tirar a minha vida. Era o que eu fazia o tempo todo, né? Eu lembro que de várias vezes eu ir perto da minha sacada e pensar em me jogar dali ou pegar uma faca, né, e tirar a minha vida. O que passava na minha cabeça? Que se eu tirasse a minha vida, né, se eu não estivesse mais ali, meu esposo casaria com outra pessoa, com sanidade mental boa para cuidar da minha filha, e que a pessoa que assumiria para fazer isso seria melhor do que eu, né? Porque eu era fracassada, porque eu não tinha condições, né, de ter uma família, de ter uma filha para cuidar. Você pensa, o que era um sonho, de repente você vê se transformando em um pesadelo, né? Sim. Então, o tempo todo isso aflorou tudo, né? Então, eu tava ali no auge, eu já não conseguia me enxergar, eu não sabia mais quem eu era. Para os outros, até eu conseguia disfarçar, né? Eu dizia, eu não tô conseguindo me arrumar muito, porque com filho é difícil, né? Mas, na verdade, não era isso. Eu não conseguia me olhar no espelho. Não conseguia colocar uma roupa e dizer, nossa, fiquei bem com essa roupa, né? Apesar de que quando a gente é mãe, a gente às vezes muda totalmente, né? Mas a gente sabe quando tá passando do então normal. tudo era motivo, assim, de não estar bom, né? Ia sair desse lugar, não é bom. Enfim, eu não conseguia mais ver coisa boa em nada, né? Para mim que tava tudo fora, tava tudo destruído e que a única solução era eu morrer. Eu lembro que às vezes eu falava isso pro meu esposo, às vezes ele presenciava isso, né? Que eu falava que eu queria tirar a minha vida, mas assim, quando eu tava sozinha, principalmente Era quando a mais minha filha difícil. dormia, o meu pensamento, agora é a hora. Você veja que a pessoa, ela perde tanto a sanidade que, e se ela acordasse e não tivesse ninguém ali, entende? Eu não pensava mais nas pessoas, eu pensava somente que eu era o problema e que esse problema tinha que ser tirado. Resolvido, tirado. É verdade, eu ouvi um podcast a respeito disso, inclusive um podcast cristão, e uma moça cristã dizia passar por isso, que ela chegava em certos momentos em que ela olhava e não pensava mais em ninguém da família, só pensava que eu preciso tirar essa dor tão grande, ela precisa ser tirada, e não importa o custo disso, né?
quando a pessoa tá nesse momento, ela parece não encontrar saída, né? Exatamente. Você não consegue pensar em de outra maneira, né? Você só quer, porque aquele vazio ele vai aumentando, né? Ele vai crescendo e quando vê, ele toma conta de você. Sim. Você não consegue, como eu disse, né? Que egoísmo pensar em tirar a minha vida, mas daí um bebê ali na cama dormindo, né? Ela talvez um pouquinho maior ali. Depois ela começou a ir para a escola, daí eu pensava, agora ela tá indo para a escola, agora eu vou conseguir me encontrar. E não, gente, o vazio, ele, enquanto você não curar ele, ele Sim. só vai aumentando. Diferente, você vai passando por várias fases da vida e aí você vai tapeando, mas uma hora ou outra ele Aquilo vem à volta. tona. Isso aí. É verdade. Gente, a gente vai continuar ouvindo a história da Vanessa no próximo bloco. Ela vai contar pra nós como que foi esse encontro com Deus, como que a vida dela começou a mudar. Então espera só um pouquinho que a gente já volta. É bem rapidinho, logo a gente já volta pra continuar contando esse testemunho. Não sai daí.